vamos falar de reforma política. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o projeto de lei que cria um fundo público para campanhas eleitorais estimado em 1 bilhão e 700 milhões de reais para as eleições de 2018. Agora a matéria segue para a sanção do presidente Michel Temer. O fundo estabelece que pelo menos 30% do valor das emendas das bancadas sejam direcionadas para as campanhas. A segunda fonte de recursos virá de transferência dos valores de compensação fiscal cedidos às emissoras de rádio e televisão que transmitem propagandas eleitorais, que serão extintas, né? O horário eleitoral durante o fundo de campanha, né, melhor dizendo, o período de campanha, no entanto, foi mantido. Depois da criação do fundo, os deputados aprovaram o projeto do deputado Vicente Cândido, que cria uma série de regras eleitorais para 2018. A proposta fixa os percentuais de distribuição dos recursos do fundo eleitoral entre os partidos e até cria aí uma espécie de refis. Ô Madu, começa esse tema com você. O projeto fixa limites, né, de gastos nas campanhas como de 70 milhões de reais também para os candidatos à presidência da República em 2018. O que você achou da aprovação e desse fundo aí? Ficou de bom tamanho, 1 bilhão e 700 milhões de reais? Vai lá. Olha, o problema não é só o valor que 1 bilhão e 700 milhões, de qualquer forma, para um país que está totalmente quebrado, com problemas de déficit público, né? É mais um gasto, mais um grupo de brasileiros vivendo à sombra do dinheiro público, né? Agora os candidatos. Agora, de que forma vai ser dividido esse butim? A mim não pareceu claro, né? Que, evidentemente, o pessoal que já está mais antigo na casa, né, vai ter um acesso, digamos assim, facilitado a essa bufunfa toda. Tem esse aspecto de que você agora vai ter mais dificuldade de arrumar fundos, né? As empresas não vão mais poder fazer doações. E aí eu concordo com o Andreasa, essa legislação foi equivocada, foi mal feita, não era bem assim, você tinha que estabelecer limites. Eu fico desconfiado no seguinte, como todo político brasileiro, eles vão arrumar um jeito, né? De arrumar mais dinheiro, mesmo porque dinheiro de campanha que se sabe no Brasil é aquele seguinte: o cara arruma 10, 5 ele bota no bolso e com outros 5 ele faz campanha. É assim que é a cultura, é assim que se faz, né? E essa é a grande preocupação, essa é a grande ambição da nossa classe política, porque está acostumada a receber essas luvas, né? Esse benefício a cada eleição. Vamos ver o que vem por aí, né? Será que eles aprenderam, né, com a questão de prestação de contas e tal? Agora, 70 milhões para uma candidatura nacional para a presidência da República, eu acho que está mais do que razoável, né? Mesmo porque hoje você tem outras formas mais interessantes de comunicação que, inclusive, podem melhorar a qualidade do voto, né? O importante não é showmício, o importante não é esses efeitos, né, de computação eletrônica nas propagandas de televisão. O importante é mostrar substância do candidato, a agenda, propostas, o que ele pretende, o que ele propõe para a sociedade brasileira. Isso você pode fazer pela internet, isso você pode fazer através da imprensa, dos jornais, de debates, enfim. Isso não custa 70 milhões, me desculpe. Você achou, Augusto? 70 milhões é um valor absolutamente irreal, né, para o que acontece de fato. É só a gente pegar os gastos de campanha do Aécio e da Dilma, não dá para fazer isso. Eles vão gastar muito mais e pior. Eles criam uma lei para ser violada. Então é mais não pega ali. E eles vão de novo cometer um crime, né? Violando a lei que eles próprios acabam de criar. Agora, há uma revelação aqui muito interessante, né? Se o fundo, e eu concordo com o que disse o Andreasa, ontem o Madureira também disse praticamente a mesma coisa, não tem que haver dinheiro público nenhum em campanha, nenhum, é zero. Agora, se o fundo estabelece que pelo menos 30% do valor das emendas das bancadas deve ser direcionadas para as campanhas, eles estão confessando, sem tortura,
que 30% das emendas do valor são perfeitamente dispensáveis. Estavam jogando fora, é desperdício. Bem observado. Você pode parar, seu 30%, para com isso. Põe lá na campanha. Então, para que eles iam entregar esses 30%? Vai, Andreasa. Tem toda a razão. Vocês vejam o seguinte, bom, o fundo público, mais um fundo público para partido, mais um fundo público eleitoral, porque vocês vejam, o fundo partidário já é utilizado para pagar campanha. Tá? Então você cria agora um novo fundo, esse destinado exclusivamente para o financiamento eleitoral. Este foi o sonho do PT desde sua fundação. Em todos os documentos oficiais do PT, em termos de proposta, está lá, transparentemente, a ideia do financiamento público de campanha. Eles governaram o país durante 13 anos, botaram em campo uma empresa de aparelhamento do Estado sem precedente e não conseguiram avançar com o sonho do financiamento público. Quem conseguiu avançar? O Supremo Tribunal Federal. Eu vou contar essa história mais uma vez. Falam que eu sou chato, eu não sou, mas já que falam, eu vou deitar na cama. Deve contar. Então é o seguinte, quem entrou com a ação de inconstitucionalidade contra o financiamento empresarial foi a OAB, a extinta OAB, né? A saudosa OAB. O advogado dessa questão, na ocasião, foi Roberto Barroso. Na ocasião, advogado, hein? Não era ministro do Supremo. O relator, Luiz Fux, quando a matéria finalmente foi apreciada. Nessa ocasião, o Barroso já era ministro. E, embora seja ele um dos primeiros a cobrar impedimento dos pares, advogado da causa outrora não se julgou impedido e votou contra o financiamento empresarial. Jogou pra galera, né? Foi uma festa, né? Olha, agora avançamos. Mas fizeram aquilo sem ter clareza sobre o que colocar no lugar. Quando você faz uma medida bizarra como essa, um erro como esse, que você tenha pelo menos uma alternativa. Proibiram o financiamento empresarial sem ter alternativa. Nos colocaram nessa situação aí agora, né? Ou é o financiamento privado, né, como foi em 2016, e ele continua, um laranjal de CPFs, certo? O campo aberto para o crime organizado, e isso continua. E agora o indecoroso, inacreditável fundo público para financiar a campanha. Foi para isso que eles levaram. Quer dizer, o Supremo, legislando, realizou o sonho do PT. E nós nos encontramos nessa situação. Vocês querem saber, fazendo as contas como Augusto disse, 1,7 bilhão é pouco para pagar a campanha. Isso significa que eles vão delinquir. Vai ter caixa 2, vai ter, como eu disse, essa multiplicação de laranjal. Nunca vai haver tanto doador. O que vai ter de doador, de gente com CPF fazendo doação para partido, para campanha, vai ser um troço extraordinário. Quer doações dizer, de 20 puxadinho, reais, mais um puxadinho. É isso. É mais. É isso, tudo isso, Augusto, tudo isso feito, toda essa cortina de fumaça feita para que chegássemos a esse lugar, aos 47 do segundo tempo, financiamento público de campanha. Se houver tempo, eu vou devolver a bola, se houver tempo eu gostaria de falar sobre alguns pontos dessa falsa reforma. Vai lá, Madu, você. Não, gostaria até de que o Andreasa levantasse isso. Pode ser, vai lá. Que essa é melhor, vamos lá. Vai lá, Andreasa. Então é o seguinte, primeiro, eles aprovaram, o Senado aprovou, havia uma restrição na Câmara, foi para o Senado e o Senado aprovou o autofinanciamento integral. Isso. Então, um candidato pode colocar tanto quanto quiser em sua própria campanha. Tá? Se o sujeito é rico, ele pode botar tanto quanto quiser. Isso é uma coisa importante. Há um mérito, nós já falamos aqui, o limite de teto para gastos. Mas como nós já falamos, isso é uma obra de ficção. 200 mil, né? Seria virtuoso, não, 200 mil não, era a proposta da Câmara, foi para o Senado e acabou. O cara pode botar quanto quiser na própria campanha. Então, teto é aquele de 70 milhões para o presidente. Esses dois artigos, né? O que limitava e o outro que previa anistia de 90% também nas multas eleitorais para os partidos políticos. Por esses dois pontos, é importante. Anistia, parcelamento em 60 vezes, já é assim, continua. E outra coisa, só para terminar, eles decidiram, olha que inversão de valores, o Congresso decidiu
que não é aceitável a candidatura avulsa, a candidatura independente. Eu acho que deveria ser, eu sou a favor do candidato independente. Mas isso é uma questão legislativa. E assim o legislativo decidiu. Não pode. Os próprios legisladores, deputados e senadores, estão reclamando da atividade legislativa que lhes cabe. Porque essa discussão está no Supremo, onde não deveria estar. Vocês entendem que loucura? O Legislativo entrega suas prerrogativas para o Supremo e depois vai chorar da interferência. Não dá, olha, realmente não dá. É outro, não é, não sei, tô cansado. Tá no nome, né? Legisla. Legislativo legisla. Não tem outra interpretação. Não no Brasil. Não no Brasil. Não no Brasil, infelizmente. Né? Não no Brasil. Quem legisla é o judiciário. Né? Manda tudo pro judiciário, empacota e manda.